Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficar certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar dos destinos dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, a liturgia de hoje nos fala de fé e também da consequência de nós termos fé. Que fé nós temos de fato, não é? O livro da sabedoria nos faz ver como Deus providenciou tudo para o seu povo, não é? E ali alicerçava os motivos desta fé. Mas é na segunda leitura que aparece uma bela definição da fé da carta aos Hebreus. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se veem. Veja que é um dom importantíssimo a fé, não é? A fé, quando São Paulo escreve sobre fé, esperança e caridade, nos faz ver que a caridade é a coisa maior que nós temos, que é o amor. Porque o amor está nesse tempo e vai continuar. A fé e a esperança vão passar. A esperança vai passar porque não tem mais o que esperar. Quando chegarmos diante de Deus, chegou. Não precisa mais da esperança. E a fé é também para esse tempo, né? Para crer nas realidades, como diz São Paulo, que dirá o autor da carta aos Hebreus, que não se veem. Então,
uma virtude teologal importantíssima, né? É ela que nos move, é ela que dá sentido à nossa vida, né? Se não temos fé, então vivemos como os pagãos, procurando tirar tudo deste mundo, desta vida, para poder nos fazermos felizes, entre aspas, né? E São Paulo faz ver como Abraão e Sara viveram a partir da fé. Abraão sai obedecendo a ordem de Deus para um lugar que ele nem sabe onde é. Imagina, né, se fizesse uma proposta dessa para nós, né? Olha, você vai sair daqui à sua terra e vai lá num lugar e você nem sabe onde é esse lugar. Ninguém vai, não é? Não, peraí, mas quais são as condições que eu vou ter? Como é que é esse lugar, né? Abraão foi. Sara, confiando em Deus também, de idade avançada, teve filho. E no auge dessa realização, Isaque, o filho da promessa, Deus pede o sacrifício dele. E Abraão aceita, porque a sua fé é tão grande, como diz aqui o autor da Carta aos Hebreus, que ele acreditava na ressurreição. Ele acreditava que Deus poderia lhe dar o filho novamente. Nós conhecemos o texto e vemos como Deus interfere e não permite que Abraão sacrifique seu filho Isaque, né? Mas havia demonstrado a sua obediência a Deus, né? Então, essa fé é importante para solidificar a mensagem do Evangelho, né? Quando Jesus, não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino, né? Dar o reino verdadeiro, não o reino deste mundo, né? Veja que Jesus, quando falava, né, deste mundo, falava do príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo que governa aqueles que querem tirar tudo deste mundo, né? Com a ganância, com o desejo de prazer, de poder, de glória, né? Então ele diz: vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem. Que bolsas são essas, né? Um tesouro no céu que não se acabe, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Realmente, tudo dessa vida pode ser perdido. O ouro, a prata, o dinheiro, o poder, a glória, o prestígio, o prazer, a ciência, a sabedoria, tudo pode se perder, não é? Reginaldo Garrigou Lagrange, durante mais de 40 anos, foi professor em Roma, não é? No Angélico, Instituto de São Tomás, não é? Brilhante, não é? Mas na idade avançada foi embora a cabeça, né? E ele mesmo dizia: eu me sinto como um jumento. Imagine um homem envelhecer, um homem sábio, e ter a demência num grau elevado, né? Mas ele dizia: mas há uma coisa de bom, porque mesmo nesse estado eu posso amar a Deus. Veja, olha a síntese que fica, né? O amor de Deus, ele perdeu aquilo que era o grande dom que Deus tinha lhe dado. Deus retirou misteriosamente, não é? E ele, no entanto, tinha ficado o quê? Com amor a Deus. O amor é o que fica no final de tudo, né? E então esse tesouro no céu, né? E isso deve motivar a nossa vida, né? Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que é isso, né? O sujeito cingir os rins, lâmpadas acesas, está pronto para viajar. Veja que na Páscoa, né, quando Deus diz: comereis a Páscoa às pressas, né? Está com o bastão na mão, quer dizer, já vai viajar. Então nós temos que estar prontos, com as lâmpadas acesas, com os rins cingidos para partir, né? Quem sabe quanto tempo ainda tem de vida? Quem sabe qual será a sua hora? Então nós temos que estar com os rins cingidos, as lâmpadas acesas, né? Para que este senhor que vai chegar numa festa de casamento, à meia-noite, às 3 da madrugada, encontre o empregado preparado, né? Veja, nós temos sempre que ultrapassar a parábola, né? Puxa, mas o pobre do homem vai ficar ali acordado, né? Não se trata de uma regra de direito trabalhista, né? Se trata aqui da prontidão. É isso que Jesus está nos dizendo. Temos que estar com as lâmpadas acesas. Recordem da parábola das virgens prudentes e imprudentes. As prudentes tinham a lâmpada acesa. A lâmpada acesa da nossa alma. Está em estado de graça, é isso que interessa. O resto todo é secundário.
Você está com sua lâmpada acesa, o Senhor pode chegar de repente. Pode chegar como um ladrão, como está dito aqui, não é? Se o dono da casa soubesse quando o ladrão vinha, já está com o porrete. Quando ele metesse a cabeça, né? Pum! Mas não sabe. E este ladrão é a morte, né? Quando é que ela vem? Ninguém sabe. Mas se você está pronto, não tem problema. Ela pode vir quando quiser. Se eu estou no estado de graça, se eu estou unido a Deus, tenho tudo. Tenho o bilhete de entrada no céu. Se não, lá no céu não tem jeito. Por mais malandragem que se tente, lá não entra, penetra. Não tente, não vai conseguir. Se você não tiver a graça de Deus, não vai. Então é preciso viver de acordo com esta verdade, né? E ainda fala, arrematando, né? A quem mais foi dado, mais será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido, né? Jesus fala mesmo imagens fortes, né? Aquele empregado que fez coisas erradas e sabia da vontade do patrão, vai ser chicoteado muitas vezes. É uma imagem do purgatório, né? Vai penar mais. Eu já disse aqui, né? Como uma religiosa teve a visão do Papa Inocêncio, né? III, no purgatório. Ela teve essa visão naquele tempo que a notícia chegava mais de um mês depois. E ela já estava rozando há mais de um mês, porque aquela religiosa teve a visão. Ele tinha ido para o purgatório, um dos maiores papas de toda a história da igreja. Quem mais foi dado, mais será exigido. Ele dizia que estava lá por 3 pecados. Um, ele disse, qual foi? Que ele não se inclinou na hora do credo, por soberba. Parece uma bobagem, né? Eu fico pensando que vai ser de mim, né? Tem que celebrar bem celebradinho, senão o negócio... Oh, tanta coisa, né? A quem mais foi dado, mais será pedido, não é? Agora, aquele empregado que não sabia bem da vontade de Deus e fez coisas erradas, mas aquela pessoa, né? Que não teve conhecimento, né? Que achou que estava vivendo bem, mas fez coisas erradas. Vai ser chicoteado poucas vezes. Ou seja, vai para o purgatório e talvez penar menos, né? Mas, não é? É o risco, né? Nós recebemos a palavra de Deus, recebemos os sacramentos, tudo para a nossa salvação. Então, devemos fazer o uso com grande zelo, não é? Quer dizer, que nossa fé, né? Essa fé que nos faz acreditar nas coisas que não vemos, que é o problema do nosso tempo, né? O materialismo, né? Eu não vejo, não sei de alma, não vejo Deus, não acredito em nada disso. Não tem fé. E é uma coisa um pouquinho limitada, né? Porque de onde veio tudo, né? De onde existem todas as coisas, né? Como não pensar em Deus? Não é muito inteligente, não, o materialismo, o ateísmo, né? Mas eles são sustentados pela força da soberba. Tem que estar tudo aqui sob o meu controle. Me explique tudo, né? A vida tem mistério. Esse é o problema. Então, às vezes, a inteligência é grande, Deus nos deu, mas quando chegamos nas coisas sagradas, precisamos da fé, precisamos do auxílio da revelação. Então, meus irmãos, é uma advertência bela que temos hoje. Vamos procurar viver sempre em estado de graça. Hoje também é dia dos pais, não é? Um dia tão importante, neste tempo em que a família é tão atacada, né? E o pai foi constituído por Deus como a cabeça da família. E veja que hoje se tenta destruir fortemente a figura masculina. Isso é um machão, isso é machismo, não é? É sempre um ataque à figura masculina, que tem, como nos ensinava Dom Homer, uma grande virtude, né? O homem deve ter a virtude de ser um protetor, né? Por isso que Deus o coloca na família como essa função, com essa paternidade, né? Como se assemelha a Deus, que é provedor, não é? Deus que nos deu tudo, que criou o mundo, toda a natureza, né? Encheu os rios, quer dizer, preparou tudo para que o homem fosse feliz. Então o pai também busca isto, né? E o pai, como já disse aqui algumas outras vezes, tem que gerar o filho para o mundo, né? A mãe, pela própria natureza, gera o filho, dá a luz ao filho para esta vida, não é? Para começar, não é? Então, ela tende a tê-lo, né? A querer o filho próximo, né? O pai tem a missão contrária, não é? A mãe faz o primeiro nascimento.
E me dizia certa vez o Monsenhor Elia Volpe que o nascimento é uma expulsão. Não é? O sujeito está lá bem dentro da mãe, daqui a pouco, ó, chegou a hora, bora, fora, rua, tem que sair. Então, o primeiro nascimento, mas vai encontrar com a mãe, vai ser uma maravilha. E depois, tem que haver o segundo nascimento. O nascimento para o mundo. O pai que tem que fazer. Ah, o pai vai botar o filho para fora de casa? Não, mas ele tem que ir, né? Tem que amadurecer, tem que crescer. Hoje é um problema nos nossos dias, né? Porque as pessoas não casam, aí fazem 30 anos, 30 e tanto, estão dentro de casa. Às vezes não são inspirados para o trabalho, não querem se esforçar. Está tudo bem, está lá no útero ainda, não quer sair. Eu tinha um colega que foi atender confissões em Roma, né? E a mãe dizia, meu filholo, meu filholo, meu filhinho. Ele, que idade tem o seu filho mesmo, por favor? 35 anos, 35 anos. Filhinho. É o risco da mãe. Super proteger. Né? Ao momento que tem que ir. O pai tem que gerar os filhos para o mundo. Né? Portanto, prepará-lo. Portanto, dar-lhe independência. Dar-lhe formação, dar-lhe força. Né? E aí as coisas se transformam. Né? Ele sai e vai formar uma família também. Vai estar com os pais, né? E vai fazer os pais também ter a alegria de ter netos, né? Que é uma segunda paternidade. Né? Então, o pai tem esse papel importantíssimo. Isso pode gerar, não é, na família alguns desconfortos. Né? O pai tem que dizer ao filho o que ele tem que dizer, e não aquilo que o filho quer ouvir. Né? Então, são as catucadas. Né? Eu me lembro que nos meus tempos de pré-vestibular, eu passei para arquitetura em Barra do Piraí. Se eu tivesse feito medicina, ficava no Rio, mas eu falei, eu não vou não. Não, você vai. Meu pai, vai. Aí, impulsionou. E foi um salto na vida, não é? Afetiva, intelectual, né? Social, muito importante. Depois eu vinha me transferir para o Rio de Janeiro de novo, mas é preciso dar esses passos. Né? E quando comecei meu estágio também, você agora vai pagar a sua faculdade. E era apertado, foi muito bom. Precisa impulsionar o filho para as coisas da vida. Precisa impulsioná-lo para buscar a independência. Então vamos pedir pelos nossos pais hoje, né? Que como a figura de Deus, eles tenham essa grande paternidade, né? Que eles sejam grandes formadores, que eles sejam bons exemplos, que saibam impulsionar seus filhos para a vida, saibam gerá-los para o mundo, para que o mundo também seja melhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.